Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos fazer o encerramento, tá, da série aí do Ricardo Nunes, que analisou o jato F-35. Então ele vai falar agora, hoje é a terceira e última parte, depois eu vou entrar com alguns comentários. Vamos ouvir aí a parte do Ricardo Nunes sobre o jato F-35, ele que estuda bastante a aeronave, tem muita coisa para nos trazer. Aqui nós vamos falar do verdadeiro problema do F-35 hoje, o que realmente é o grande desafio para o programa, que é o custo da hora de voo. Esse é o grande desafio do programa F-35 hoje, certo? O F-35A hoje ele custa 44 mil dólares para se voar. É uma aeronave cara, ponto, não tem como correr disso, certo? A meta da Lockheed é chegar a 2025 custando 25 mil dólares por hora de voo. Mas muitos não acreditam que esse valor é factível, né? Eu particularmente também não acredito, que eles não vão cair de 44 para 25, né, até 2025. A meta realmente factível é custar até 2025 em torno de 35 mil dólares por hora de voo, né? Eles querem cair de 44 para 35, 34 até 2025. Vão derrubar aí 10 mil dólares por hora de voo, né? De forma que ainda vai ser caro os objetivos do programa, né? O F-35, o objetivo do programa é custar um pouco mais do que o F-16, que custa em torno de 24 mil dólares. Então, mesmo que ele caia de 44 hoje, que é praticamente o dobro do F-16, para 34, ainda vai continuar caro. Então, é o maior desafio hoje do programa F-35, é esse, que é para se manter, ainda é uma aeronave cara, vai diminuir nos próximos anos o custo, mas ainda não vai ser baixo o suficiente. Certo, pessoal? Para vocês terem uma ideia de quanto custa outras aeronaves, o F-22 ele custa mais de 60 mil dólares, né? Ele é bem mais carozinho para manter do que o F-35, certo? O Rafale, né? Essa questão de o caso do F-35 custar hoje quase o dobro, praticamente o dobro do F-16, também não é algo inédito, né? Não é algo atrelado só ao F-35. O Rafale ele custa lá na França o dobro do que o Mirage 2000, que a aeronave teria de substituir. E nesse caso a gente está falando de aeronave de quarta geração para aeronave de 4.5G, né? E no caso do F-35, pelo menos você está comparando com a aeronave de quarta geração com a de quinta. Aí você tem um gap maior, você dá para entender mais ou menos esse aumento enorme de custo. No caso do Rafale, lá na França, o gap é bem menor e a aeronave dobrou o custo operacional, né? Então, apesar de o F-35 está bem abaixo da meta, nessa questão bem abaixo mesmo, ainda também não é algo inédito, né, que está acontecendo só com o F-35. Basicamente, todas as aeronaves pós-Guerra Fria, elas acabam custando mais do que deveriam custar, né? Esse é um problema generalizado. Mas é um desafio que o programa vai ter que enfrentar e eles vão tentar enfrentar esse desafio, certo? Mas uma coisa importante observar. Você não deve observar somente o custo da hora de voo da aeronave, você tem que observar o custo de missão, né? Por mais que o F-35 hoje seja caro, custo o dobro do F-16, mas a efetividade dele é muito maior, né? É o que a gente chama de custo de missão, né? Por exemplo, se em uma missão de ataque eu iria utilizar 6 aeronaves legado, aeronaves legado são aquelas aeronaves que não são de quinta geração, né? Se eu precisaria utilizar 6 aeronaves em uma determinada missão, né? 2 aeronaves para ataque, 2 aeronaves para cobertura aérea e 2 aeronaves para fazer a supressão das defesas aéreas. No caso do F-35, eu posso fazer a mesma missão com apenas 2 aeronaves, né? Então, esse é o custo de missão, né? O F-35 ele tem um custo de missão bastante menor, porque ele é muito mais sobrevivente, ele é muito mais efetivo. Então, em uma determinada missão, enquanto eu usaria 6 caças legados, eu posso utilizar 2 F-35 com a mesma efetividade e ainda sendo mais sobrevivente do que esses 6. Então é importante observar essa questão do custo de missão, certo? Eu vou dar aqui alguns números, né, para vocês entenderem o impacto do aeronave furtiva, né, como o F-35 em relação aos caças anteriores, como o F-16. Né? Eu vou falar aqui sobre o F-117. Né? Os F-117 voaram apenas 2% do total dos ataques, mas atingiram quase 40% dos alvos estratégicos na Guerra do Golfo em 1991. Né? Número interessante. Eles voaram apenas 2% dos ataques, mas atingiram 40% dos alvos estratégicos. Né? Que é mais uma vez que eu estou falando da efetividade de missão, né? Do custo de missão. Na noite de abertura do conflito, um pacote de 41 aeronaves legado atacou 3 alvos. Né? 41 aeronaves legado atacaram 3 alvos. Ao mesmo tempo,
20 F-117 atacaram 37 alvos, ou seja, 10 vezes mais alvos com metade das aeronaves, né? Ou 20 vezes mais alvos por aeronave, né? Então a gente está vendo aqui o impacto da furtividade que ele causa no campo de batalha, né? Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu dei, você tinha 41 aeronaves legado atacando 3 alvos. Aí você foi para a aeronave furtiva, você utilizou metade, 20 aeronaves, e atacou 10 vezes mais alvo. Então isso é o que a gente chama de efetividade, né? Do custo de missão. Menos aeronaves furtivas fazem muito mais do que aeronaves legado. E também tem o que a gente chama de atrito virtual, né? A tecnologia furtiva do F-35 também provoca o que a gente chama de atrito virtual. O que é isso? São custos que você vai provocar no adversário, né? Se ele quiser continuar efetivo, ele vai ter que responder e ele vai ter que gastar mais para se tornar efetivo contra essa nova ameaça, contra uma ameaça furtiva. Eu vou dar aqui algum exemplo, né? Vamos dizer um S-400. Enquanto o S-400 pode cobrir uma linha de 500 km de defesa, né? O raio, né? Ele vai fazer uma proteção em linha aqui de 500 km. Quando você vai para o F-35, essa linha cai para 50 km, né? Porque ele era na furtiva. Né? Então você caiu de 500 para 50 km. Então se o adversário quiser manter essa linha coberta, todos esses 500 km, ele vai ter que precisar de 10 vezes mais baterias antiaéreas para cobrir esses mesmos 500 km. Então isso que a gente chama de atrito virtual. Né? O F-35, por exemplo, dando um exemplo, o F-35 vai exigir que neste caso o inimigo compre 10 vezes mais baterias para tentar manter a mesma efetividade. Então isso é o que a gente chama de atrito virtual, é o que a gente provoca, o gasto que se provoca no inimigo. Então o F-35 tem esse efeito de atrito virtual. E aqui eu vou dar alguns exemplos de outras aeronaves que foram desenvolvidas nesses últimos anos, para vocês entenderem que o desafio não é somente com o F-35, certo? Falar sobre o Su-57, certo? O Su-57, que é a aeronave de quinta geração russa, a primeira, ele voou em 2010. Só que o Su-57 ele acabou sendo basicamente hoje considerado a aeronave de quinta geração menos furtiva. Por quê? Porque os russos não tinham como manter, né? Não tinham recursos para desenvolver e manter a aeronave com uma furtividade realmente elevada como o F-35. Então eles acabaram produzindo uma aeronave de quinta geração com uma furtividade mais simples possível, né? Então a gente vê que a coisa não é fácil para ninguém, nem mesmo para a Rússia. O Su-57 teria um único parceiro inicial, que seria a Índia. Ele perdeu esse parceiro. 250 aeronaves iniciais foram para o brejo, certo? Hoje, em 2018, foram contratadas apenas 2 aeronaves Su-57, já sendo fornecidas em 2019 e 2020. Ou seja, 10 anos depois do primeiro voo do Su-57, a Rússia terá apenas 2 aeronaves operacionais. Então, a gente vê que a coisa não é fácil desenvolver aeronaves de quinta geração, né? E aqui eu vou dar algumas manchetes sobre o F-22, que todo mundo fala o F-22... é tudo isso, o F-22 deveriam produzir novamente. Agora vamos ver aqui algumas manchetes quando o tempo que o F-22 era produzido. O F-22 da Força Aérea é uma relíquia e um perdedor. Isso é manchete, uma manchete do tempo que o F-22 estava sendo produzido. Outra, F-22 caro, irrelevante e contraprodutivo. Vocês estão vendo como é a coisa? Como o tempo que o F-22 era produzido? E depois que foi encerrada a produção, o nego estava feito doido correndo atrás porque queria reabrir a linha do F-22. Então vamos tomar muito cuidado com essas manchetes desse tipo aí, que hoje são feitas em relação ao F-35. Isso aconteceu praticamente com todas as aeronaves. Não levem muito a sério esse tipo de coisa, não levem, né? O F-15, que é o caça considerado hoje o maior caça de superioridade aérea em atividade hoje no mundo, né? Vamos ver aqui algumas particularidades do F-15 para vocês se balizarem em relação ao F-35. O F-15 ele entrou em operação lá na década de 70, mas ele entrou em operação sem sistema de guerra eletrônica, nada de sistema de guerra eletrônica, nem o mais simples, ele não tinha nada. E entrou em operação sem um míssil IM-9L, que era o seu míssil padrão de combate aproximado, né? Então você tem o F-15, Super F-15 de hoje, entrando em operação na década de 70 sem qualquer sistema de guerra eletrônica e sem um míssil de combate aproximado, né? E também no final da década de 70, vários F-15 foram recebidos sem motor. O motor era tão pouco confiável que as aeronaves estavam sendo recebidas sem qualquer motor. Era recebida a fuselagem e era estocada, até esperar o desenvolvimento de uma versão mais confiável do motor.
Agora imaginem vocês se fossem hoje com o F-35 essa história, né? Seria o maior barato a voa da história. Então vocês estão vendo que esse tipo, o programa de desenvolvimento de aeronave de caça é complicado, né? Nem para o F-15 foi mais fácil. Né? A aeronave entrou em operação sem sistema de guerra eletrônica, entrou em operação sem motor, algumas unidades, né? Então a coisa é difícil para todos, pessoal. Então eu acho que essa apresentação deu para vocês entenderem como é complexo, entender como foi de fato o desenvolvimento do F-35, para vocês não caírem mais nessas manchetezinhas aí, caça-clique, né, que o pessoal bota, sensacionalista, o F-35 não serve para nada, o F-35 não sei o que. Não, não é assim, pessoal. O programa de desenvolvimento de um caça é complicado, certo? O F-35 está longe de cumprir os requisitos iniciais, mas ao mesmo tempo também está longe de ser um fracasso. O F-35 ele é o que é, ele é o F-35, com seus desafios inerentes, né, com seus objetivos próprios. Então você tem que entender isso. E isso vale para qualquer aeronave, não é só para o F-35 não, certo? Então para finalizar aqui eu vou ler aqui uma frase que eu fiz aqui para vocês entenderem tudo que eu estou falando nessa frase, né? Todo programa de desenvolvimento é um compromisso dinâmico, ou seja, o tempo todo está mudando, entre o que se deseja e o que se pode ter em virtude das limitações técnicas e orçamentárias. Então isso aqui é um programa de desenvolvimento, né? Você tem alguns objetivos, esses objetivos vão estar em constante mudança ao longo do programa e você vai ter que fazer um compromisso entre o que você deseja e o que você pode ter tecnicamente em termos de custo, né? Então isso é um programa de desenvolvimento. Não existe uma aeronave que presta ou não presta. Não existe uma aeronave, né, a melhor 100% ou 0%. Um programa de desenvolvimento é complexo. Você faz o tempo todo compromissos entre o que pode ter e o que não pode ter, entre o que pode pagar e o que não pode pagar. Certo, pessoal? Então é isso aí. Vamos ficando por aqui, porque o vídeo já deve estar muito grande. Certo? E até outro dia. Até mais. Bom, e não dá para falar da Lockheed, né, sem trazer o F-117 à baila. Então eu achei aí na Amazon esse F-117 da Revell aí para montar. Aproveitem porque tem poucos aí no estoque. Bom, gente, ainda falando da Lockheed, a nossa dica é esse F-80 Shooting Star com as cores da Força Aérea Brasileira, tá? Mas vocês aproveitem porque tem poucos em estoque aí. Bom, pessoal, eu vou falar para vocês por que eu decidi fazer essa série, né? É para ir de encontro à mesmice que nós já estamos vendo na internet, porque toda semana você abre as redes sociais e já virou meme falar porque o F-35 tem esse e outro problema. Isso para mim é caça-like, tá? Isso é análise. Porque quando a gente faz análise, nós mostramos os prós e os contras. O contra aí, que o Ricardo falou, a hora de voo da aeronave é muito cara, é realmente um avião caro, não é para qualquer país, tá ok? Acho que o país precisa ter uma infraestrutura, já ter uma força aérea preparada aí, tá? Num nível de gasto, num nível orçamentário, num volume orçamentário que pudesse atender realmente essa aeronave. Então não sei se, por exemplo, no caso da Força Aérea Brasileira, se isso seria viável. Eu teria que analisar os técnicos da FAB aí, eles devem ter estudo nesse sentido. Eu não tenho como dizer aí, tá? Mas eu penso da seguinte forma, não pode demonizar nem endeusar. O que nós fazemos aqui no canal Arte da Guerra é puramente um exercício de análise, é um exercício isento, tá? E que não está preocupado com caça-like. A gente não tem muita preocupação em agradar não, pessoal. Nós apresentamos os fatos. Se as pessoas gostaram, ótimo. Se ela não gostou, quer ser enganada, quer um lugar que fale mal do avião ou fale muito bem, você vai achar isso, né? Gente, a internet, você acha tudo que você quiser. Tá? Se você é o tipo da pessoa que gosta, sei lá, de colecionar bloco de gelo usado pelo esquimó para construir iglu, você procurar, é capaz de você achar uma comunidade que faz isso. Então, eu penso da seguinte forma, né? Quem vem aqui, vem para se informar, vem para ver os prós e contras, vem para ver uma análise adulta, balizada, desinfantilizada, que o que eu vejo por aí são análises praticamente infantis, fica batendo sempre na mesma tecla, não vê o outro lado, e só quer fazer uma coisa grandiloquente. Então, o Arte da Guerra, a nossa linha editorial é bem diversa disso, nós procuramos realmente, tá? Fornecer um painel para o nosso assinante. Então, nós devemos fazer outros vídeos aí, com mais novidades aí, tanto do F-35 como de outras aeronaves também. Bom, gente, dia 30, agora quinta-feira, às 9 horas, nós vamos receber o Coronel Sérgio Blaso, da Força Aérea, do canal Aviação Militar.
Ele vai falar sobre projetos militares. Eu lembro que o Coronel Blaso dispensa a apresentação, tem um currículo fora de série, ele tem muito a agregar para a nossa comunidade. Então é quinta, dia 30, às 21 horas, aqui no canal Arte da Guerra. Gente, para finalizar, eu quero fazer um apelo aqui. Vamos dar o like e comentar no canal. Mesmo que eu não tenha tempo de responder todos os comentários, porque é corrido, mas isso melhora, tá, a visualização do canal para o algoritmo do YouTube. Falo sempre, se vocês querem contribuir para o canal, querem ajudar o canal, então façam isso. Vai, entra, dá o like, compartilha, escreve, faz comentários. É a maneira que vocês têm de ajudar o canal a crescer. O canal é pequeno, a gente tem poucos recursos, estamos lutando aí para conseguir patrocínio, para conseguir recursos. E a maneira que vocês podem contribuir sem precisar coçar a mão no bolso, tá? Colocar a mão no bolso, é dar o seu like, fazer comentários, compartilhar, se inscrever, tá ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos voltando amanhã. Eu vou ver se eu faço mais um vídeo amanhã, além da live, tá? Sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais!